Vou gravar uma aula extra para vocês aqui, para vocês fixarem bem a questão de nomenclatura de hidrocarbonetos, porque, como eu disse em sala de aula, essa é a base para toda a nomenclatura que vocês vão ver mais para frente, tá certo? Então, vamos dar início aí à nossa revisão e à resolução de alguns exercícios. Em primeiro lugar, gente, gostaria de lembrá-los de que a nossa nomenclatura de hidrocarbonetos vai se dar em 3 partes distintas, necessariamente, né? Lembrando que aqui eu coloquei em azul as 3 partes que são obrigatórias, mas quando nós temos radicais, nós representamos isso anteriormente a essas 3 partes obrigatórias aí, tá certo? Então, gente, com foco nessa primeira parte do nome, que seria o que a gente chama de prefixo, ela está relacionada com o número de carbonos da cadeia principal, onde nós podemos ter toda essa sequência aí que vocês estão lendo, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non ou dec, de 1 a 10 carbonos, né? E os mais difíceis de lembrar são met, et, prop, but, até que vocês decorem. Rapidinho, provavelmente vocês até já decoraram esses 4 primeiros prefixos, né? E os consecutivos são muito simples também. Então, aqui está relacionado com o número de carbonos, o infixo com tipo e quantidade de ligações. Obviamente que se nós tivermos somente ligações simples, nós não precisamos de colocar nenhum indício da quantidade, porque basta nós chamarmos essa parcela aí de AN, que nós subentendemos que existe ligação simples por toda parte. Por outro lado, se tiver uma única dupla, como no caso aqui do infixo em, essa dupla precisa ser numerada, a não ser que ela esteja no primeiro carbono da molécula, tá certo? Então, para 2 duplas, nós temos o infixo a-dien, porque soa melhor a gente falar hexa-dieno do que ex-dieno, não é mesmo? Assim como hexa-campeão, nós utilizamos ao invés de falar ex-campeão, não é mesmo? Então, quando nós tivermos 2 consoantes consecutivas, nós utilizamos o A para melhorar a sonoridade dessa palavrinha aí, dessa nomenclatura, tá certo? Da mesma forma, para trieno, nós utilizamos também o A antes, hexatrieno, porque X e T um logo em seguida do outro não soa legal. In nós utilizamos para uma tripla, ad-in para 2 triplas e atri-in para 3 triplas. Por fim, o sufixo, que seria a nossa última parte da nomenclatura, nós utilizamos algo relacionado com a função orgânica. Por enquanto, vamos nos preocupar apenas com os hidrocarbonetos, que são aquelas funções que, como nós vimos na aula passada, apresentam moléculas que possuem apenas hidrogênio e carbono na sua estrutura, tá certo? Os radicais, nós vamos ver posteriormente quais são as possibilidades. E lembrando que o número das ligações, né, a localização dessas ligações são indicadas por um número previamente ao infixo da nomenclatura da cadeia principal. Relembrando, gente, nós temos uma ordem prioritária para definirmos a cadeia principal, tá certo? Como esse nome que eu falei anteriormente para vocês, que é as 3 partes fundamentais da nomenclatura, estão relacionadas com a nossa cadeia principal, o nosso primeiro passo vai ser justamente definir qual seria essa cadeia na estrutura da nossa molécula que a gente está analisando. E para definir a cadeia principal, nós utilizamos 3 parâmetros, né, por ordem de prioridade. O primeiro está relacionado com o máximo número de insaturações,
na cadeia principal. Então, mesmo que haja uma cadeia maior saturada, se nós tivermos uma direção em que haja insaturação, necessariamente nós definimos essa cadeia como a cadeia principal, pela regra da IUPAC, tá? O maior tamanho possível seria o segundo critério, e se nós tivermos mais de uma opção de mesmo tamanho, nós definimos aquela que nos proporcione uma maior quantidade de ramificações na cadeia. Isso simplificaria o nome de cada uma dessas ramificações, tá? Aqui, gente, para vocês verem uma outra questão que é muito importante para nos ajudar a dar o nome correto, seria o fato de que essas ramificações devem ser representadas por ordem alfabética. Então, como nós vimos, elas são representadas previamente à nomenclatura da cadeia principal e ela sempre é inserida por ordem alfabética. Por exemplo, se nós tivermos etil e metil, nós representamos primeiro o etil e depois o metil. Mas se for dimetil, por exemplo, já não conta como D, tá, gente? Aí nós já conta como M mesmo, que é realmente a letrinha que está relacionada com a estrutura da ramificação, que nós vamos conhecer nesse slide aqui. Então, vejam, esses radicais dão nomes às ramificações, justamente porque, por exemplo, se nós tivermos o metano, que é o CH4, né? Um gás natural, por exemplo. Nós temos o metano. Se houver um rompimento, por exemplo, dessa ligação aqui, como a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, o hidrogênio vai embora, levando consigo um elétronzinho, e vai sobrar aqui nessa estrutura uma valência livre contendo um elétron que o carbono ficou com ele. Ora, se eles têm eletronegatividades similares, cada um vai ficar com seu elétron naturalmente, né? Então, gente, isso aqui é a base para nós nomearmos os nossos radicais orgânicos. Nesse caso, o radical originado pelo metano, por essa cisão homolítica, por esse rompimento de uma ligação covalente entre carbono e hidrogênio, vai originar o que a gente chama de metil. Então, esse seria a terminação dos nossos radicais, como vocês estão vendo nessa primeira linha aqui, tá? Da mesma forma, gente, no caso do etano, se nós rompermos uma ligação covalente nessas extremidades, seja em uma ou seja em outra, nós teríamos o mesmo radical que seria o etil, tá? Já o propano, gente, que seria essa aqui, ó, met-et-prop, saturado com hidrogênios, né? Percebam, gente, que nós poderíamos romper ou essa ligação aqui e essa, que seriam equivalentes, né? Porque tá nos carbonos primários das extremidades, que nos permitiria inserir esse radical aqui através do carbono primário na cadeia principal. Isso aqui seria o nosso, ao invés de falar propano, nós falamos o quê? Propil ou N-propil, tá? Por que normal propil ou propil? Justamente porque a nossa cisão homolítica, a nossa quebra dessa ligação se deu no primeiro carbono da cadeia, da ramificação, tá? E, portanto, ele vai ser inserido à cadeia principal através desse carbono primário. Por outro lado, gente, pode acontecer, vou passar isso aqui um pouquinho para a direita, para eu mostrar para vocês a outra opção que nós teríamos aqui com o N-propil ou propil, que seria o quê? Met-et-prop. A valência livre estar aqui nesse carbono secundário,
tá? Eu vou colocar o asterisco aqui, que faz com que ele seja chamado de quê? Isopropil, tá? Percebam, gente, que a gente teria tipo um Yzinho aqui do nosso radical propil inserido na nossa cadeia principal. Então, aqui seria o nosso isopropil, ó. E aqui seria a nossa cadeia principal. Então, é bastante simples de nós identificarmos. Percebam, gente, que nós contamos a quantidade total de carbonos na ramificação, mas nós não contamos esse carboninho aqui do meio, ó, que estaria presente na cadeia principal, porque ele foi quantificado na cadeia principal, tá? Aí agora vocês conseguem ter clareza, então, do propil, que é originado do propano pela cisão homolítica. E no caso do butano, gente, se o rompimento se der nesse carboninho primário e a ramificação for toda linearzinha, nós temos o normal butil ou N-butil como ramificação. Por outro lado, diferentemente do propil, que teria só uma variação, que seria o isopropil ou N-propil, no caso do butil, nós temos quantas variações? 3. Nós temos essa situação, 3 além da normal, né? Ou seja, 4 variações totais. Nessa primeira aqui, que seria o nosso butil normal, a valência livre está no primeiro carboninho da molécula e ela é linear. No caso do isobutil, nós temos também esse desmembramento da ramificação em duas partezinhas diferentes, formando esse Y, tá vendo? Só que no propil a gente tinha só um carboninho aqui, né? Então a perninha do Y era menor. No caso do isobutil, essa perninha aqui é maior, porque nós temos esses 2 carbonos, né? 1, 2, e os 2 que vão desmembrar para os 2 lados. Já o sec-butil e o terc-butil é muito simples nós identificarmos, porque basta nós percebermos que esse carbono aqui é um carbono secundário e esse carbono aqui é um carbono terciário. Isso que caracteriza o sec-butil ou terc-butil, tá certo? Percebam, gente, que no caso do isobutil, esse carbono que está ligado à cadeia principal, ele também é um carbono secundário. Então, a primeira coisa que vocês têm que analisar é se na ramificação que tem 4 carbonos, né, que vai caracterizar algum tipo de butil, se há esse Yzinho, esse desmembramento homogêneo com as duas perninhas do mesmo tamanho. Se houver esse desmembramento, é o isobutil. Se não houver e o carbono for secundário, é sec-butil ou S-butil. E se o carbono for terciário, necessariamente vai ser chamado de terc-butil ou T-butil, tá certo? No próximo vídeo eu vou resolver alguns exemplos de exercícios com vocês.